Nós vamos abrir em Efésios, no capítulo 6. Quero celebrar a unção. A unção que está na vida dessa jovem. Meu Deus. Quero celebrar. Eu quero celebrar também a visita das nossas queridas Vânia e Kátia. Vocês são lindas demais, viu? Eu falo que quando Deus gosta de uma coisa, Ele faz 2 vezes. Só porque Ele gostou. Então, poxa, domingo passado elas estavam lá em Chelsea. E é uma alegria demais ter vocês aqui. Sejam bem-vindas mais uma vez. Eu quero celebrar cada um de vocês que está aqui. A gente é muito feliz de ter o privilégio de vir à igreja, vir à casa de Deus. Nesse mundo, né? A gente passa a semana trabalhando, lutando, mas a gente vem à casa do Senhor no fim de semana. Somos renovados por uma palavra, nós somos alimentados pela presença. Eu celebro cada membro da Bethesda que Deus tem nos dado. Eu quero celebrar. Hoje é 25 de fevereiro. Presta atenção no que eu vou falar. Eu quero celebrar as pessoas que Deus vai trazer para essa igreja até o final desse ano. Eu queria falar para você que nós estamos muito preocupados de verdade mesmo. Preocupados não só de ficar preocupados, mas preocupados de começar a agir. Nós estamos preocupados em arrumar um espaço para a igreja. Nós estamos buscando lá em Chelsea, nós estamos procurando, a irmã Lely também, outros irmãos estão nos ajudando, nós estamos procurando prédio, procurando lugares, porque a igreja cresceu muito, graças a Deus. A igreja de Chelsea, nós não temos lugar de colocar os carros, os estacionamentos ao redor, e nós estamos precisando de um lugar. Não é mais sonho ou oração, é ação. Nós temos que ir atrás, porque o Senhor tem um lugar para a igreja, para colocar o seu povo. E eu quero celebrar o Senhor por todas as vidas que ainda vão chegar nesta igreja. Hoje é 25 de fevereiro, marque as minhas palavras. Daqui para o final do ano, Deus vai trazer muita gente para esta casa, porque é o plano dele, só por isso, só porque é o projeto do Senhor. Quero dizer para os irmãos que já está marcada a Conferência dos Homens, para o dia 15 e 16 de junho, é a Conferência dos Homens. Nós não vamos ter retiro, mas vamos ter a Conferência dos Irmãos. Tá? Eu penso que o pastor Nilton é um dos que vai vir, e a pastora já está vendo um outro preletor, e assim nós estamos indo. O acampamento dos jovens em setembro já está marcado, o lugar já está garantido. Nós vamos ter também um acampamento de mulheres, também já está marcado. E assim o Senhor vai fazendo uma obra tremenda. Né? No mês de março, nós vamos celebrar o meu aniversário. Né? Não tem como não celebrar, mas a gente vai celebrar no dia 16 de março, lá em Chelsea. Vai ser no sábado, dessa vez. E os irmãos estão convidados para a gente estar ali. Agora, presta atenção, 23, 26, 27, 28, é isso mesmo? O último fim de semana de abril? Porque é esse fim de semana que será celebrado o aniversário da Bethesda. 26, 27, 28 de abril. 20 anos da Bethesda. E o pastor Paulo Canuto, do Rio de Janeiro, é um homem de Deus, é um senhor de idade, é um homem, acho que ele deve ter uns 70 ou mais, mas um homem assim, foi tremendamente usado por Deus na Itália, em outros lugares do mundo, e ele vai estar conosco o fim de semana, pregando a palavra de Deus. Pastor Paulo Canuto, você está convidado para celebrar conosco em Chelsea os 20 anos da Bethesda. Hoje nós vamos ler Efésios 6, apenas o verso 18. Enquanto você procura o versículo, eu vou falar o título da mensagem. Gente, olha, antes de eu pregar, não é porque é a minha esposa, mas a pastora Gel pregou uma mensagem tremenda hoje de manhã. Não só foi poderosa a unção dela, mas ela estava linda demais naquele altar. Ela estava fofa. Eu estava abençoado de ouvir a mensagem e de olhar aquela coisa linda pregando. Nem todos os homens têm o privilégio que eu tenho, então eu tenho que celebrar uma esposa tão tremenda que Deus me deu. Louvado seja o Senhor. E imaginar que eu não queria casar com ela. Precisava de libertação e o Senhor trouxe. De fato, eu fui liberto. Louvado seja. Não. O título da mensagem é o seguinte: oração, a chave da manhã e o ferrolho da noite. Oração,
a chave da manhã e o ferrolho da noite. Tá? Efésios 6,18. Ou podemos ler juntos, eu creio. 1, 2, 3. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mês de fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Incrível que o Espírito Santo não podia ter falado de uma maneira mais poderosa sobre a oração, como falou com Paulo nesse texto. Muitas vezes que falou de oração. Primeiro, toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O povo de Deus, ele não existe sem a oração. A oração é a nossa respiração, a oração é a nossa vida, e por isso que hoje, que você já sabe sobre isso, mas hoje é um lembrete do Senhor. Hoje o Senhor nos relembra o poder da oração. Antes de sentar, nós vamos orar assim: Senhor, abençoa a minha vida de oração. Senhor, renova a minha vida de oração. Comece a pedir: Senhor, eu abençoo o teu povo. A começar por mim nesse altar. Que o Senhor venha renovar a nossa vida de oração. Que o Senhor venha fortalecer nossa vida de oração. Que tu venha aqui baixar e revelar uma oração revelada, uma oração que venha do Espírito de Deus para a nossa vida. Eu abençoo a vida de oração da igreja. Eu libero os anjos do Senhor, eu declaro que eles têm liberdade nesse lugar, porque a casa é do Senhor. A vontade do Senhor será feita essa noite. Todo espírito que queria roubar está amarrado pelo Senhor. Abençoa a igreja com o sangue de Jesus. O pregador e todos nós, debaixo do sangue, eu proclamo que a palavra não volta vazia. É a palavra do Deus vivo, ela faz o que lhe apraz. E você diz: eu recebo do meu espírito a palavra de Deus. Por favor, amado do Senhor, se sente aí. Eu vou compartilhar com a igreja 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: coisas básicas que nós fazemos todos os dias, né? É incrível como nós repetimos algumas coisas desde a infância até o último dia de morrer. Nós vamos repetir as mesmas coisas. Não sei se você já prestou atenção nas coisas que a gente tem que fazer todos os dias. Todos. Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupas, comer, dormir e orar. Escovar dentes, tomar banho, trocar de roupas. Sabe o que está nessa lista? Orar. Todos os dias. O crente não existe sem a oração. A oração é a chave que abre o dia, e ela é o ferrolho que fecha o dia. Você começa orando, passa a noite seu espírito orando, e levanta de manhã orando, e passa o dia orando, porque a nossa ligação com o mundo espiritual, com a presença de Deus, é a oração. A oração é muito poderosa, o ser humano precisa lembrar do poder da sua oração. Deixa eu ajudar a igreja, mais uma vez, a relembrar uma das coisas importantes que, às vezes, a gente não aprendeu nas outras igrejas, em outros lugares, sobre a oração. Oração é um testemunho legal no tribunal. É isso que é a oração. A oração não é só palavras que se fala. Deus precisa do testemunho de alguém no seu tribunal para que ele possa julgar as causas. Um juiz não pode julgar uma causa sem um testemunho. Só lembrando para mim e a vocês, Isaías 43:10, o Senhor diz: vós sois as minhas testemunhas. O que Deus está dizendo é: nós precisamos chegar no seu tribunal, nós precisamos vir na sua corte, nós precisamos comparecer. Deus precisa ouvir a minha voz na corte celestial, a sua voz precisa ser ouvida na corte celestial. Você, quando vem orar, você vem falar com o juiz. Em Lucas 18, Jesus disse isso: havia uma viúva que precisava de justiça, e um juiz que não queria ouvir a Deus nem os homens, mas ele fez justiça àquela mulher. E Jesus estava dizendo: assim o Pai Celestial fará, assim como você precisa comparecer no tribunal celestial. O crente às vezes pensa que oração é desabafar, oração não é desabafo, oração é chorar, oração não é isso, oração é um testemunho legal, oração é uma transação jurídica. O crente precisa entender o que é oração.
Por que a oração é tão importante? Por que o Deus do universo move na terra apenas com as palavras de um homem? Apenas com as palavras, porque não são só palavras, é um testemunho. Apocalipse 12, 11, ele diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É esse nosso testemunho que nós temos que dar de manhã ao levantar e ao finalizar o dia. Isso é uma coisa básica. As coisas básicas, elas têm que ser feitas correto, porque se você faz uma coisa todo dia e você faz ela errada, misericórdia. Você vai terminar a vida com uma colheita ruim. Então por exemplo, você precisa comer correto, porque você vai fazer isso a vida inteira. Você não vai ter uma fase que você vai falar, tem 6 meses que eu não como. Não vai ter. Não vai ter. É melhor você aprender a fazer aquilo direito, porque você vai fazer todo dia. Aquilo que você repete todo dia, presta atenção, vou falar devagar. Aquilo que eu e você repetimos todo dia, precisa ser feito correto. Senão a gente vai fazer uma coisa que vai dar uma colheita ruim. Então, eu queria falar sobre a oração. Uma oração é uma coisa de todo dia. Ela precisa ser feita direito. Ela precisa ser feita correto. Eu vejo pessoas, às vezes, gastando muito tempo na oração, mas eu não sei se essa oração está sendo efetiva, porque aqui na igreja nós falamos muito de quantidade de oração. Oração não é só qualidade. Você só vai ficar bom numa coisa depois que você faz muito. Explica para mim, como é que você é bom numa coisa que você não pratica? Se você é bom na oração, é porque você ora muito. Mas você tem que orar muito certo. Se você orar muito errado, também não resolveu. Também não resolveu. 2 horas de oração, mas o negócio está na alma, está na carne, é só desabafo, é só choro, é só não está entendendo, não tem fé, perdeu o tempo. É preciso fazer a coisa certa, na quantidade certa, mas do jeito certo, para que Deus realmente possa, né, nos dar o resultado. Eu sei que você sabe de gente que ora a vida inteira e a coisa não muda. Alguém conhece alguém? Eu conheço. Eu vim de igreja, onde as pessoas estão orando lá até hoje. Quando eu ligo no Brasil, eu pergunto, não mudou nada. Está do mesmo jeito. É preciso fazer correto aquilo que você faz. Eu digo para vocês, eu não sei se você pergunta isso para o Espírito Santo, mas eu peço para ele, me ensina a comer. Me fala sobre os alimentos. Ou você acha que ele não está interessado nisso? Me fala sobre os alimentos. Eu gosto disso e daqui. Você sabe que você pode gostar de coisa ruim? Você aprende a gostar de coisas que não são bom para você. E o Espírito Santo, ele te ajuda. Se você quer dizer, se o Espírito Santo, se você deixar ele te ensinar a comer, ele vai te ensinar a deixar de gostar do que te faz mal e vai te ensinar a gostar do que te faz bem. Por exemplo, você não gosta de brócolis, mas ele pode te ajudar a gostar. É só um exemplo. Mas eu quero falar sobre orar. Orar tem que ser feito todos os dias. E precisa ser feito com prazer. Alguém diz comigo, orar com prazer. O Espírito de Deus está aqui agora, nesse lugar. Alguém abre as mãos diante de você, porque o Espírito de Deus ele não veio só falar, ele veio dar. Na hora que ele falou, orar com prazer, ele falou, vou dar prazer agora. Vou dar prazer agora. Alguém estende as mãos, porque Deus está neste lugar nos dando prazer. Alguém, fala com o Espírito Santo aí agora. Ei, Espírito que está nessa noite, nesse lugar. Eu quero prazer para orar, me dá. Você quer saber, Espírito? Não estou tendo prazer, não. Me dá prazer de orar? Alguém fala com ele, me dá prazer para orar? Eu preciso de tanto prazer para orar, que eu largo tudo para ir fazer aquilo que eu tenho prazer de fazer. Espírito de Deus, eu reclamo nesse momento, prazer na oração, que só vem de ti. Enche essa igreja de prazer para orar. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Então vamos lá, vou falar da chave. Chave é o que você usa para abrir. A oração é a chave do dia, a chave das manhãs. Presta atenção comigo, as palavras do Espírito Santo no meu coração. Como nós ousamos abrir a vida pela manhã com outra chave que não seja a oração? Começar o dia é abrir. Você não sabe que caixinha você está abrindo. Você não sabe o que vai achar naquele dia. Você acha que a vida é algo que nós podemos administrar? Ou que nós podemos gerenciar, ou regular, ou determinar o que vai acontecer no dia? Não, meu amigo.
Não, 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 não. Sabe, eu acho que é uma dose de arrogância naquela pessoa que não ora, porque ele se levanta no dia, ele começa o dia e ele vai meio despreparado, ele não está nem percebendo, sabendo o que vai acontecer, ele está despreparado para o que vai acontecer. Deixa eu te dar um exemplo de como que a vida pode nos surpreender. Era uma quinta-feira, se eu não estou enganado, no mês de setembro de 2001. Eu estava limpando uma casa com a pastora Gel lá em North Reading. A mulher sentou a gente e falou, os aviões estão todos parados, não sei por que os aviões não estão no ar. Eu não entendi nada, mas sabia que alguma coisa tinha acontecido. Aí, quando nós entramos no carro, ligamos o rádio. Aí nós começamos a ouvir que as torres tinham sido atacadas. Quem que esperava aquilo naquele dia? Quem estava pronto para aquilo naquele dia? Ninguém. Deixa eu te falar, começar o dia é abrir uma caixinha desconhecida. É abrir uma caixinha desconhecida. Você tem que abrir essa caixa com a chave certa. É a chave da oração. Sabe, você tem que ter essa determinação de, quando você acordar de manhã, algumas pessoas escorregam da cama ali e já fica de joelho ali mesmo, né? Já se embola com a coberta ali de joelho ou veste a roupa, eu não sei como é que você faz. Mas eu sei de uma coisa, você não pode levantar e sair andando. Você não pode levantar e já ir para o café, porque ali você já pega o celular, ali você já vem alguém falar com você, você já deixou outra pessoa abrir o seu dia e você não foi abrir o dia com o Senhor. Alguém fala comigo, a oração é a chave de abrir o dia. Eu não sei se você já ouviu falar da mitologia grega, né? Mitologia, mas tem fundo satânico ali. Da Pandora, a caixa de Pandora, né? Que é a caixa da surpresa, é uma mitologia, é uma lenda que, né? A Pandora recebeu uma caixinha e, pela curiosidade, aquela caixinha estava cheia de coisas más, de doenças, e aí, pela curiosidade, ela não era suposta abrir, mas quando ela abriu, aí o mundo inteiro ficou doente, mal, porque saiu da caixinha. Ei, você não sabe o que vai sair da caixinha quando você abrir. Uma coisa você tem que saber, que antes de abrir a caixinha, você tem que botar a armadura de Deus. Antes de abrir aquela caixa, você tem que botar o capacete da salvação, a espada, você tem que se revestir da couraça da justiça, calçar os seus pés e dizer, o que quer que venha aí, eu já me vesti, eu já estou pronto, eu já falei com quem eu tinha que falar e agora eu posso ir falar com as outras pessoas e atender as mensagens, porque a oração é a chave de abrir a vida. Deixa eu falar, a vida, ela abre de novo cada manhã. Eu não sei se você tem esse sentimento que eu tenho, mas o sentimento que o Espírito Santo traz para mim cada manhã é, tipo assim, você dorme à noite, você apaga. Eu espero que você apague, né? Senão não resolve. Você tem que apagar completamente. É uma anestesia que Deus dá. Dorme aí. Para ele poder te consertar durante a noite. Você sabe que o seu cérebro, ele conserta, ele volta, ele descarrega. Uma maravilha acontece durante a noite. Você não tem ideia. As bênçãos que acontecem no seu corpo quando você está dormindo. Então, quando você acorda de manhã, você está novo. É suposto, né? Você está novo, refrescado. Porque quando você dorme debaixo da paz, sabe o quê? Repete comigo assim, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Agora, presta atenção, você dorme com um versículo desse, como é que você não levanta novo? É lógico que você levanta debaixo da paz do Senhor com o cérebro refrescado. Quando você levanta novo, Deus está te esperando novo. Então, presta atenção, é um momento santo. O momento de acordar é um momento santo. Ninguém nunca pregou isso, eu sei que nunca pregou. Mas presta atenção, o que o Espírito Santo está falando. O momento de acordar é um momento santo. Porque é o momento em que eu vou começar de novo. Como se fosse o primeiro dia de vida. Eu começo a vida todo dia de novo. Não é só eu não, você também. Porque a gente faz isso todo dia, parece que a gente faz sem prestar atenção. E Deus quer que nós prestemos atenção na virgindade do dia.
Você sabe o que eu vejo o Espírito Santo pedir de mim? Me dá a virgindade do dia. Me dá o frescor do dia. Me dá o novo da manhã. Me dá a sua atenção de manhã. Me dá a sua expectativa de manhã. Abre os olhos para mim. Aliás, com os olhos fechados, olha para mim antes de você ir olhar para os outros. Me dá o primeiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo cobra isso, ele pede isso, ele espera que você tenha essa expectativa de ver o Senhor em primeiro lugar, de começar o dia de novo, de abrir o dia com a chave certa, a chave da oração onde você vai falar com o Senhor. Você vai destrancar uma energia que só a graça para te ajudar a controlar, que é a energia da vida. Quando as coisas entram em movimento, você não pode mais parar. É o café, é o carro esquentando, é a pessoa ligando, é a mensagem que está ali. Ei, todo mundo sabe do que eu estou falando. Você não para mais esse movimento. Ele vai até o último minuto do dia. Então, eu queria lembrar você, Eclesiastes 9:12. Se você quiser ler comigo, quiser achar, Eclesiastes 9:12 é um versículo que não é muito bom, não. Estou avisando. Mas é um versículo sério. É um versículo que você precisa lembrar dele de manhã. Eclesiastes 9:12 fala do que eu estou falando agora, nesse momento. Eclesiastes é depois de Provérbios, né? Então, Salmos, Provérbios, bem no meio da Bíblia. Então, o capítulo 9, verso 12 diz assim: pois o homem não conhece a sua hora. Eclesiastes 9:12. Como os peixes que se apanham com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este lhes sobrevém de repente. Em outra parte, Salomão diz assim, se não estou enganado, é em Eclesiastes também, ele fala: goza a vida, desfruta a vida, porque muitos dias serão bons, mas no meio deles vai ter alguns dias maus. Os dias maus estão misturados no meio dos dias bons. Só que eles nunca mandam um e-mail para você dizendo: terça-feira vai ser o tal. Se prepara. Você nunca sabe quando vai ser. Geralmente, os dias maus pegam a gente de surpresa, porque você está vivendo tantos dias bons, e o que os dias bons fazem com você? Aí, quando o mal te pega, você está como? E aí, sempre surpreende a gente. O crente, mesmo de férias, ele está armado. Presta atenção. O crente de férias anda armado. Ei, o crente de férias anda armado. O crente, ele anda pronto. Ele não é ingênuo. O crente, ele está na fase boa, de olho. Ele está na fase boa, atento. O crente, ele não desliga. O crente é ligado. O crente é ligadão o tempo todo. No espírito. No espírito. Sabe, essa pessoa que não ignora o mundo espiritual, ele não ignora que a atividade do inferno não tem feriado lá, ele não ignora, ele está pronto o tempo todo. Desfrute os dias bons, preparado para os dias maus. Repete comigo isso: desfrutar os dias bons, ao máximo, preparado para os dias maus. Pronto. Sabe qual é a melhor coisa? É quando algo não nos pega de surpresa. Você está pronto, preparado. O crente não tem nenhuma razão, presta atenção que eu vou falar pelo Espírito de Deus nessa noite, para ser pego de surpresa pelo inimigo em nada. O crente não tem nenhuma razão para ser pego de surpresa pelo inimigo em nada. Em nada. Está aqui o irmão Marcos, trabalha no Homeland Security. Ele trabalha numa área do país onde eles não dormem. Ele trabalha numa área do país que nos dá orgulho de viver na América, porque é um lugar que está atento. É um lugar que está atento. Pessoas que vivem apenas para proteger o país. E o irmão Marcos trabalha, parabéns, irmão Marcos, por trabalhar na segurança do país. Ei, o crente trabalha na segurança. Todos os crentes trabalham na segurança do reino celestial.
Todos têm que viver os melhores dias da vida. Está de férias, está de lua de mel, está de férias e está armado, está preparado. Ninguém falou amém, mas não tem problema não. Não tem problema não, vai ser assim de todo jeito. Agora é o seguinte, de manhã você não pode esquecer que temos uma pessoa importante para dar bom dia. Às vezes eu falo da oração beijinho, mas você tem que dar, nem que seja o beijinho, você tem que dar. Você tem que falar com Jesus. Jesus, bom dia. Eu te amo, Jesus. Mas aproveita e veste. Deixa eu marcar quanto tempo que precisa para vestir a armadura de Deus. Vou contar os segundos. Vamos lá. 1, 2, 3. Fala comigo, Senhor. Eu coloco o capacete da salvação. Agora eu tomo a couraça da justiça. Agora eu tomo também o cinto da verdade. Jesus, vou calçar meus pés com a preparação do evangelho da paz. Fala assim, Senhor, quer saber? Estou tomando agora o escudo da fé. Senhor, esse escudo é poderoso. Eu posso apagar os dados inflamados do maligno. Senhor, eu não vou sair daqui sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus, estou armado. Estou pronto. 50 segundos. Come on. Come on, você não tem desculpa de levantar de manhã e sair sem armadura. 50 segundos. Faz isso. Se você está correndo, espera aí, 50 segundos vai atrasar. Espera aí, eu vou vestir a armadura primeiro. Eu tenho que dar bom dia para Jesus, eu tenho que falar com aquele que criou esse dia. Salmo 118, verso 24, é um verso que tem que estar decorado na ponta da língua e no coração de todo crente. Não abre a Bíblia, não, crente. Não abre, não. Não abre, não, porque você é suposto saber. Eu vou começar a falar e você termina. Eu começo a falar e você termina. Fecha a Bíblia, crente. Salmo 118, o verso 24. Vamos ver se tem crente aqui. Este é o dia que o fez. Tem alguns crentes bons, tem alguns crentes que... Vamos lá. Este é o dia que o Senhor fez. Só um minutinho, eu vou terminar o versículo, mas antes eu quero que você pare para pensar nessa palavra. Amanhã, crentes, eu estou falando pelo Espírito de Deus nessa noite. E o Espírito de Deus está pedindo para nós valorizarmos o calendário, para nós prestarmos atenção nos dias que Deus nos dá. Deus gosta que eu falo com Ele de manhã, porque eu chego para Ele e falo assim, eu sei que o Senhor sabe, mas hoje é 25 de fevereiro. E eu quero as bênçãos que você guardou para 25 de fevereiro de 2004. Eu estou reclamando elas agora, nesse momento. E sabe uma oração que eu aprendi a fazer no dia, que eu quero te ensinar a fazer agora? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu, agora, aqui e agora, nesse 25 de fevereiro. Então, quando você citar o Salmo 118, verso 24, este é o dia que o Senhor fez. Dá uma paradinha nele e abençoa o dia. Proclama a vitória do dia. Declara a vontade do Senhor nesse dia. Senhor, eu reclamo que os planos do inimigo sejam cancelados agora. Eu cancelo eles agora. E eu reclamo os teus planos na minha vida agora. Alguém aprenda a honrar o dia que o Senhor te dá para viver. Fala comigo. Este é o dia que o Senhor fez. Não é um dia para brigar, não é um dia para discutir, não é um dia para ficar chateado, não é um dia de depressão. Já que esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Come on, gente. Geralmente o ser humano é assim. Se for no médico e ele falar, 3 meses de vida. Really? 3 meses? Não tem jeito. 3 meses, não adianta fazer, não adianta, não tem, mas não tem um tratamento. Não tem, 3 meses, é o máximo. O que ele vai fazer nos 3 meses? Tentar viver tudo o que não viveu em todos aqueles anos. Aí você fala assim, precisa disso? Deus está perguntando, precisa disso? Ninguém entendeu o que eu estou falando, né? Precisa disso para poder acordar para viver? Ok. Porque eu não estou esperando isso para acordar, não. Eu
estou acordando todo dia de manhã e abrindo o dia com a chave, e quando eu abro aquele dia, eu já abro com a expectativa, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar e me regozijar nele. Eu falo para o diabo, ei, esse não é um dia para os seus planos, esse é um dia para os planos do Senhor, e eu declaro que os seus... Se o crente não fala, não reclama que não acontece, não. Porque você não falou, por que vai acontecer se você não falou? As pessoas levantam, irmão, e vão vivendo o dia assim. Que será? Será? Irmão, isso não existe. Entendeu? Porque você tem que determinar como vai ser esse dia. Você tem que abrir essa porta. Você tem que abrir essa chave com uma oração de fé, com uma oração de dedicação, com uma oração de consagração do dia ao Senhor, com uma oração de que você proclama os projetos do Senhor nesse dia. Este é o dia que o Senhor fez. Satanás, foi Ele que fez. Então, cancela os seus planos. Não tem nada para você aqui. Não tem nada para você aqui no dia que o Senhor fez. Senhor, amados, abra o dia com a chave certa. Eu quero ler rápido com você alguns versos no Salmo, começando com o Salmo 5, o versículo 3. Não vou pregar os textos, é só ler. Mas preste atenção nas palavras do salmista. Eu vou ler três salmos aqui. Salmo 5, o verso 3. Ele diz assim: pela manhã, ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, te apresento a minha oração e vigio. Come on, church. Qual é o primeiro momento na minha vida que Deus espera a minha presença, que Deus espera a minha voz, que Deus espera o meu impacto, que Deus espera o meu toque? Pela manhã, Deus espera o toque das minhas mãos. Pela manhã, Deus espera a minha primeira influência naquilo que apareceu diante de mim. O sol brilhou mais uma vez, a terra refrescou-se do orvalho durante a noite. Deus renovou o meu brain, o meu cérebro. As minhas células foram renovadas enquanto eu dormia. O meu corpo trabalhava miraculosamente. Deus estava preparando mais uma maravilha para cada manhã. Eu estava anestesiado por Deus. Eu estava dormindo. Mas quando eu acordo pela manhã, Deus espera qual é a primeira coisa que Ele vai fazer quando acordar. Deus tem essa expectativa. Por favor, não levante de qualquer jeito da sua cama. Eu estou falando com santos nessa noite. Eu estou falando com gente que vai andar nas ruas de ouro. Você não pode levantar da sua cama de qualquer jeito. Você não levanta destrambelhado. Você não levanta tropeçando. Você não levanta reclamando. Você não levanta. Você levanta. E lembra que o anjo que dormiu no seu... Alguém acredita que tem anjo lá? Você pode imaginar ele te vendo acordar? Você pode imaginar ele te vendo... Sabe por quê? A gente ignora essas coisas do mundo espiritual. Honestamente, eu quero que os anjos que andam comigo, eles fiquem à vontade. Sabe assim, à vontade? Tranquilo, sabe assim? Ter o prazer de acompanhar aquela pessoa? Gente, eu queria que você perguntasse se o teu anjo tem prazer de te acompanhar. Porque é o seguinte, ordem ele tem, com prazer ou não ele tem que fazer. Mas eu queria saber se ele tem alegria. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque tem anjo que faz porque ele tem que obedecer, não que ele... Porque ele não gosta de certas coisas. Você acha que o anjo aprecia certas coisas que certo ser humano faz? Gente, presta atenção, a gente não está vivendo sozinho. A gente tem um ser espiritual nos acompanhando o tempo todo. Presta atenção, quando eu vou dormir, eu tenho a consciência de que o anjo está comigo ali. Ele está comigo ali. Olha, eu nunca vi os anjos, embora eu continue orando, até hoje não foi respondido, mas eu continuo orando, me mostra, eu quero ver os teus anjos. Mas um dia a pastora Gel viu. Nós estávamos limpando uma casa, na época que a gente limpava a casa, e eu sempre eu fazia o chão, os banheiros e o veco, etc. Então, ela já tinha limpado a cozinha da casa, e ela estava dentro do carro. E eu estava fazendo o mapa na cozinha da última porta que eu ia sair. E quando ela olhou do carro para dentro da casa, ela viu o anjo me vendo limpar o chão. Presta atenção, crente. Você está lavando a louça e o anjo está vendo como você faz.
Presta atenção, crente. Você está pintando a parede, Ele está vendo como você faz. Eu já falei para vocês e vou falar de novo, que a pastora Cláudia, nossa amiga lá de Kansas City, ela estava lavando a louça, ela estava colocando os talheres no lugar e o anjo falou para ela assim, a voz do Senhor falou para ela assim, eu gosto do jeito que você organiza os talheres. A minha pergunta não é essa, minha pergunta é, será que não tem um jeito que você está fazendo que Deus não está gostando e você não está nem aí também, porque é o jeito que você faz? Sabe aquela pessoa que trabalha jogando as coisas, batendo em tudo, que se você estiver perto dela, você tem que botar alguma coisa nos ouvidos, porque ela não sabe colocar as coisas no lugar certinho, ela joga as coisas. Não falei com ninguém aqui, não. Né? Quem está entendendo o que eu estou falando? Que tem um ser espiritual nos acompanhando, e que ele observa a gente, e que Deus é uma pessoa que tem prazer, porque Ele colocou uma sensibilidade em nós. Você sabe, nenhum robô tem a sensibilidade da mão humana. Então, você sabe pegar numa coisa, na pressão certa, do jeito certo, colocar no lugar certo. Você sabe, não faz porque não quer. Você sabe fazer as coisas certinho, organizadinho, limpinho. Eu não vou começar a falar aqui, não. Deixa eu seguir. Eu ia falar daquela pessoa que vai fazer um sanduíche na cozinha, e quando ela termina, não tem mais cozinha. Não tem mais cozinha. Não é suposto acontecer isso. Tem gente que deve estar pensando assim, por que o pastor está pregando isso? Eu estou pregando isso porque isso é Deus. Deus é assim. Ele é organizado, Ele é limpo. Ele não estraga material quando Ele está fazendo. Ele não joga material fora. Deus é organizado. Eu sigo a Deus, eu tenho que abrir o dia com essa oração. Salmo 59, verso 16... O salmista diz assim, no 59, 16. E ele está abrindo o dia, ele está começando pela manhã e ele diz assim: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Eu louvarei com alegria a tua benignidade, porque tu tens sido um refúgio para mim, e uma fortaleza, e refúgio no dia da angústia. Eu cantarei a tua força pela manhã. Já que você está no 58, vai para o 90, o Salmo 90, o verso 14. O salmista diz assim, ele entende a frescura da manhã, a virgindade da manhã, a bênção que é abrir o dia. Ele diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Existe uma bênção de Deus pela manhã. Abra o dia com oração. Você já prestou atenção que nós abrimos as coisas com oração? Como é que a gente abre um culto? Com uma oração. Como é que a gente abre uma reunião? Como é que a gente abre as coisas importantes? A gente abre com oração. Como é que a gente abre uma refeição? Com oração. Essa é a chave. Eu estava vendo um filme, e eles estavam organizando um almoço de festa de Natal. E eles organizaram aquele almoço para a cidade, para um monte de gente e tal. Foi interessante ver aquele povo todo correndo para montar aquela festa, aquele almoço. E aí, na hora que eles sentaram na mesa, aquele monte de gente sentou na mesa, todo mundo sentou na mesa, e eu vendo o filme. Sentou na mesa e tal, e aí eles iam começar a comer, e alguém falou assim, será que a gente poderia dar graças? Na hora que aquela pessoa falou aquilo, todas as pessoas meio que acordaram, porque parece que elas estavam dormindo. Elas estavam empolgadas com a comida, empolgadas com o almoço, e elas não estavam lembrando de alguém, O ser humano gosta de esquecer dessa pessoa. Só que alguém lembrou. Será que a gente poderia dar graças? No momento que ela falou aquilo no filme, todo mundo abaixou a cabeça onde estava. E Deus falou comigo assim, você viu? Eu tenho o meu lugar. Eu tenho o meu lugar nas atividades do homem. E quando o homem vai comer uma comida, ele vai receber um alimento, eu tenho a expectativa de lembrar de mim naquele momento. Eu chorei diante daquele filme. Você vai pensar, você chorar porque alguém estava orando? Uau, o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Ele falou comigo, veja lá, aquele é o meu lugar. Eu paro a atividade de vocês para vocês se lembrarem de mim numa oração. Alguém diz comigo assim, orar é interromper a vida para introduzir Deus. Faça isso várias vezes no dia.
Queria perguntar, como você abre o seu dia? Como você começa as coisas? Como você usa essa chave da manhã? Muitos abrem o dia com as redes sociais. Muitos abrem o dia com o telefone, com os e-mails, com essas coisas. Muitos abrem projetos, empresas. Uma das coisas que eu sempre pergunto para os crentes, você orou? Infelizmente, muitas vezes a resposta é não. Como você ousa abrir uma coisa sem orar? Alguém diz comigo, eu tenho uma chave para abrir todas as portas. É oração, é oração, é oração. Crente é suposto orar, é suposto parar o que está fazendo e falar com Deus. Parar o que está fazendo e falar com Deus. A pastora que estava pregando a mensagem na escola de paz, ela falou que, não sei quem era, que quando vinha trazer um problema, o pai perguntava, já orou? Não, você quer levar o problema para os outros. Nem ora, você passa a Deus e já leva o problema para os outros. Ei, tem a oração primeiro. Tem a oração primeiro, ora primeiro, fala com Deus primeiro, antes de falar com o fulano, com a fulana, com o povo. A forma como você abre algo determina a forma como aquilo vai fechar. Então, abrir é começar, é dar o primeiro passo. A forma como abrimos o dia fala da nossa atitude com o dia, com a vida. A chave da oração é a maior honra que nós podemos dar ao dia que Deus nos dá. Iniciar orando é dizer, eu valorizo o dia, eu valorizo a vida, eu santifico esse dia, porque eu abri esse dia com oração, eu vou fechar ele com a mesma chave, com a chave da oração. Então, eu quero finalizar essa mensagem falando que a oração é o ferrolho da noite. Eu quero falar com as almas aqui, que têm prazer de usar esse ferrolho no final do dia. Eu quero falar com as pessoas aqui que têm prazer de a última pessoa que você fala no dia é o Senhor. Não é a mulher, não é o beijinho da boa noite. Lá em casa, eu sei que na sua casa faz isso também, né? A gente beija todo mundo, a gente abraça todo mundo. É uma beijocação, é um beijinho para lá. Isso está certo. Fala comigo, está certo. Mas o último beijo não é. O último beijo é para Ele. A última palavra. O ferrolho com o qual você fecha. Sabe por quê? O que o Espírito Santo fala no meu coração é que as pessoas não valorizam o que é abrir o dia e não valorizam o que é fechar o dia, devolver ele ao Senhor e esperar o próximo. As pessoas simplesmente vão vivendo, isso está errado. Deus quer ensinar você a fechar o dia. Eu vou te falar algumas coisas sobre como fechar o dia. Quando você vai fechar o dia, você pergunta, como eu vivi esse dia? Como? Como eu desfrutei esse dia? Como eu lidei com as oportunidades que me vieram? Eu tive graça para vencer? Alguém fala comigo a palavra celebrar. Por favor, aprenda a celebrar. Eu sou um homem que estou aprendendo a celebrar, que o Espírito Santo está me ensinando a celebrar. Celebrar é festejar aquilo que aconteceu. Celebrar é fazer uma festa por aquilo que Deus fez. Por favor, você tem que celebrar todo dia. Você tem que celebrar não ter tido doença, celebrar não ter tido um acidente, celebrar ter tido comida, celebrar ter sido protegido. Tem tanta coisa para celebrar. Como é que você vai para a cama sem celebrar? Você tem que parar naquela cama e celebrar. Eu só vim celebrar, eu não vim reclamar, eu não vim pedir, eu vim celebrar o que você fez. Eu queria perguntar, quantos crentes aqui que já começaram a celebrar? Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Eu cheguei da igreja hoje de Chelsea, foi tanta vitória, foi tanta graça, porque quando eu falo assim, é porque você não sabe do cansaço que a gente estava, do problema que a gente estava, do desafio espiritual que a gente estava, da tensão que a gente estava antes do culto. Quando eu chego em casa, que eu vejo a vitória, as pessoas com quem a gente conversou, as pessoas que foram libertas no culto, a mensagem que Deus deu, o louvor, a presença de Deus, tudo que Deus realizou, é pecado eu ir pegar o prato de almoço sem celebrar o que Deus fez. Você tem que aprender a celebrar. Você chega num dia maravilhoso, ganhou um monte de cheque, teve um monte de coisa, e vai dormir como se nada tivesse acontecido, como se você tivesse o direito naquilo tudo. Você tem que parar para celebrar. Você tem que falar, Deus, eu não era nem para estar vivo. Deus, olha a minha cama. Eu não sei se você olha para a sua cama igual eu olho para a minha. Eu olho para a minha cama e falo, que maravilha, você está me esperando de novo. Olha que coisa boa, você não sabe o quanto eu te amo, como você é bem.
Como você faz bem para mim. Eu nunca agradeci a minha cama, não, mas eu agradeço o Senhor. Mas você celebra isso? Talvez se você vivesse alguns meses, obrigado a ser um homeless, por 6 meses na rua, sem ter onde morar, sem ter onde dormir, talvez você ia celebrar mais essa casa, essa cama. Presta atenção, alguém fala comigo assim, quando eu estou cheio do Espírito, Ele me faz prestar atenção nas coisas. Às vezes eu entro no banheiro da minha casa, presta atenção, às vezes eu entro no banheiro da minha casa, na pia, diante do espelho, para lavar o rosto, para lavar as mãos. Eu olho para a minha pia, o Espírito Santo fala bem, olha para onde você está. Olha as bênçãos que estão ao teu redor. Você não está na rua, você está dentro de casa. Olha esse sabão cheiroso aí que você pode lavar a mão. Gente, aprende a celebrar. Alguém levanta uma mão ao Senhor, um minutinho para celebrar. Fala para Ele alguma palavra aí. Talvez a roupa nova que você tem aí, o sapato novo que você está usando. Alguém celebra alguma coisa? Alguém celebra alguma coisa? Alguém diz para ele, você é digno, você faz tudo isso. Você mantém tudo isso na minha vida, eu nem mereço nada disso. Mas eu vim te celebrar. Eu vim te celebrar, eu vim te celebrar, eu vim te celebrar. Enquanto você está com a mão levantada, fala assim, me ensina a celebrar o final de cada dia. Me ensina a fechar o dia com a chave de ouro. Pode abaixar a mão. Eu queria pedir mais uma vez, como se eu não tivesse falado nada disso agora, eu vou me repetir. Aprenda a celebrar. Eu comecei a aprender a celebrar. Vou falar mais uma vez. O Senhor falou para mim assim, vocês crentes são engraçados, vocês são fãs. Eu falei, como assim? Vocês oram muito para eu fazer as coisas. Aí eu faço até mais do que vocês pediram. Aí vocês vão para casa felizes e não falam mais nada. Desse jeito. Tipo assim, vocês vão para casa felizes e tipo assim, e não fala nada. Eu falei assim, mas o que está faltando? Ele falou, está faltando aquela oração de celebração que eu não escutei. Está faltando você parar um momento para celebrar o que eu fiz. Eu preciso que vocês celebrem as minhas bênçãos. Gente, o ser humano não pode dar nada para Deus a não ser a sua voz, o som da sua voz. Sabe, o som da nossa voz tem muito poder no mundo espiritual. Eu faço questão da minha voz ficar gravada diante de Deus em gratidão, em adoração, em celebração. Eu acho que o povo lá em casa, eles já acostumaram a ouvir eu falando pelos cantos. Ninguém já nem pergunta. Está no banheiro banhando e conversando com alguém. Está banhando com alguém? Não, só estou conversando com Jesus. Porque eu celebro a todo momento. Eu queria dizer para você que os demônios que ficam do lado de fora da minha casa também. Porque na hora que eu desço do carro, que eu vou indo para casa, eu vou celebrando. Eu subo as escadas da minha casa, pensando no que Deus fez. Eu consegui chegar em casa em paz. Eu estou protegido. Eu estou voltando para casa. Quem é que sabe o que é o prazer, o privilégio e a honra de voltar para casa todo dia? Come on! Alguém já celebrou descer do carro com a chave da casa na mão e enquanto você caminha da porta do carro, na porta da sua casa, você agradecer a Deus por estar voltando para um lar, porque você tem uma casa para... Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ou você sai do carro e como se... Ei, não é suposto. Lembra o que eu pedi para você repetir? Quando você está cheio do Espírito Santo, você presta atenção nas coisas. Porque quando você não está... Você vai vivendo como se nada tivesse acontecendo. Por isso que as pessoas não sabem abrir o dia e não sabem fechar. Eu estou terminando para dizer o seguinte, que os períodos diferentes no dia, Deus fez o dia com períodos diferentes. Deus não só fez dias, semanas e meses, Ele fez o dia, tem tarde, manhã, tem manhã, tarde e noite. Isso não é por acaso.
Deus gostaria que a gente prestasse atenção em como Ele organizou a vida. Sabe, eu queria ler com você, e talvez algum desses versículos aqui que eu vou te dar, talvez você vai querer marcar na sua Bíblia. Eu espero que você queira. Porque na minha está marcado. Por exemplo, o Salmo 119, verso 164. Por exemplo, esse versículo aqui, ó. O Salmo 119. O verso 164. Diz assim, ó. 7 vezes no dia te louvo, pelas tuas justas ordenanças. 7 vezes no dia. Lembra de Daniel? Ele orava 3 vezes ao dia. Provavelmente Daniel orava de manhã, à tarde e à noite. Entendeu? Uma das bênçãos de ser filho de crente é que eles põem o nome de profeta em você. Então eu ganhei esse nome, né? E quando eu era criança, eu sabia já da história de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia. Aí eu falei, podia copiar ele também e começar a orar 3 vezes ao dia. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu tentava fazer isso, por causa de Daniel. Porque ele orava 3 vezes ao dia. Eu não tive a revelação dos 3 momentos do dia, mas ele teve. Você acha que Daniel orava 3 vezes ao dia por causa de nada? Ele orava 3 vezes ao dia porque ele tinha uma revelação de valorizar os momentos do dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse pastor que está vindo pregar no aniversário da igreja, Deus revelou para ele a importância de orar ao meio-dia. Ele escreveu, se eu não estou enganado, ele escreveu um livro só sobre isso, sobre como orar, por que orar meio-dia. Ele é um homem que entende o mundo espiritual, e eu vou pedir para ele explicar para nós, por que orar ao meio-dia? E agora, que você leu aí, que Davi falou 7 vezes no dia, eu te louvo, eu quero que você volte algumas páginas para o Salmo 55, o verso 17. Se você achou que estava orando muito, Davi falou, 7 vezes eu oro. Eu não sei quantas vezes você ora por dia, mas Davi orava 7 vezes. Salmo 55, verso 17, diz assim, olha só, isso aqui tem que estar marcado na sua Bíblia. De tarde, de manhã e ao meio-dia, me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Que hora que é? De tarde, de manhã e ao meio-dia. Você pode inverter a ordem e falar de manhã, de tarde e de noite. Ele ouvirá a minha voz. Será possível que Deus passe em nossa vida? Roramai. Será o caso que será o caso em que o Espírito de Deus passe em nossa vida em algum desses momentos do dia e não ouve nada de nós? Será o caso em que o Espírito de Deus está presente ao meio-dia e eu não falo nada? Será o caso em que o Espírito de Deus está comigo pela manhã e ele não ouve a minha voz? Será o caso? Alguém diz, não pode ser o caso, não pode ser. Não pode. Porque de tarde, de manhã e ao meio-dia, ele ouvirá a minha voz. Aprenda a fechar o dia com a chave da oração. E eu vou sugerir o Salmo 90, verso 17. É uma coisa que eu faço. Então, o que eu faço, eu posso ensinar. Porque eu faço isso aqui. Deus é minha testemunha que eu faço isso aqui. Eu entrego as obras do meu dia ao Senhor. Alguém já fez isso? Deus, eu limpei 5 casas hoje. Eu vim aqui entregar as obras que eu fiz. Eu cozinhei para meus filhos hoje, eu cuidei do meu esposo, eu cuidei da minha casa. Deus, eu limpei aquela cozinha, eu lavei aquelas louças tudo. Olha lá, a pia está limpinha, Senhor. Eu fechei a cozinha, estou indo dormir. Só que antes de dormir, eu vim entregar as minhas obras ao Senhor. Tem gente me olhando assim, esse pastor é doido. Quem está preocupado em entregar a louça que lavou para o Senhor?
Em vez de entregar ao Senhor com prazer. Alguém repete comigo a palavra. Deixa aberto aí no salmo que você está lendo aí. Mas repete comigo aquela palavra que está escrito: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. De vez em quando lá em casa tem uma briguinha, uma discussãozinha, depois do almoço. Quem vai lavar a louça? Não, eu já lavei. Não, foi eu, a última vez foi eu. Não, deixa que eu lavo. Deixa que eu lavo. Porque eu tenho prazer de fazer mais uma coisa para acrescentar nas minhas obras do dia. Ou você é aquela pessoa que quer fazer o mínimo? Quem deu banho no cachorro? Eu dei semana. Não, eu não dei banho. Não vou dar banho no cachorro. Não, eu já dei. Eu não vou dar de novo, que eu já dei. Ei! Vai dar banho no cachorro. Tenha prazer de dar banho no bichinho. Quem está entendendo o valor das nossas obras? Ou você está pensando que obra para Deus é só evangelizar as pessoas? Obra para Deus é cantar no culto? Obra para Deus é cuidar daquela casa que Deus deu para você? Fazer o almoço que você está cansado de fazer? Lavar aquela roupa? Limpar aquele basement? Organizar aquela cama? Eu tenho prazer. Alguém olha para as suas mãos assim, ó, as duas. Sabe para o que você está olhando? Para uma máquina de produzir resultados. Você sabe para que Deus te deu essas duas mãos? Elas têm uma habilidade que muitas máquinas de computadores não têm. Se eu fosse você, eu olhava para essas mãos e eu agradecia por elas todo dia, porque elas produzem. Você já pensou o tanto que essas mãos produzem todo dia? E falar para Deus assim: eu vim te agradecer, porque você me deu duas mãos para produzir. Eu faço tanta coisa com elas. Eu amo trabalhar com as minhas mãos. Oh, camacho, que alguém adora Deus comigo, não fica só olhando para mim. O Espírito Santo está em nós ou não? Porque se Ele está em nós, Ele nos acorda para essas coisas. Que história é essa de orar e nunca perceber isso? Se o Espírito Santo está em nós, Ele nos acorda para essas coisas. Antes de terminar essa minha mensagem e terminar o que está ali, eu vou falar do maior milagre. O maior milagre que existe na sua vida é você. E você se ignora. Você se ignora. O maior milagre que Deus fez na sua vida é você. O Salmo 139, o verso 16, 15, 14, para frente, diz: de um modo maravilhoso e extraordinário, eu fui formado, eu fui gerado. De um modo maravilhoso e extraordinário, eu fui gerado. Alguém tem que parar e celebrar você. Sai desse negócio, me rejeitou, me aceita, me rejeita, me aceita, me ama, não me ama. Sabe o negócio de pegar as florzinhas, me ama, não me ama? Tem crente que fica assim, esse negócio, meu pai me ama, não me ama. Esquece esse negócio. Ama você mesmo, celebra você, o que Deus fez em você. Pare de se ignorar, pare de se rejeitar. Porque o maior milagre anda com você todo dia, dorme com você, vive com você, e você ignora. Eu estava dentro de uma jacuzzi, olha que lugar maravilhoso que eu estava. Porque você sempre lembra os lugares onde Deus fala com você. Eu estava em New Hampshire, de férias, dentro de uma jacuzzi. E o Espírito Santo falou para mim assim: celebra a você. E você sabe, crente atento, ele não anda sem celular, sem alguma coisa para escrever. E eu, dentro da jacuzzi, eu peguei o meu celular e comecei a escrever. E Deus falando: celebra você. Celebra o que eu fiz em você. Celebra o que eu estou fazendo em você. Celebra o que eu vou fazer que você não viu ainda. Celebra a sua vida. Eu quero que você celebre você. Você, celebra você. Admira o que eu fiz. Adora o que... Celebra o que eu fiz. Me agradece pelo que eu fiz. Eu não vou perguntar para levantar a mão quem não faz isso, porque tem muita gente aqui que não faz isso. Só que antes de terminar a mensagem, orar por outras coisas, eu quero orar por isso agora, nesse momento. Porque nós não estamos acostumados a celebrar a gente. A gente espera que os outros nos celebrem, que os outros nos prestem atenção, que os outros nos enxerguem. Nem você se enxerga. Como é que os outros vão te enxergar quando nem você olha para você? Você tem que chegar diante de Deus e falar assim:
Eu não sabia não, mas eu fiquei sabendo que eu sou maravilhoso. Então, não é só Jesus que é maravilhoso, eu também sou. Então, eu vim celebrar o que você fez em mim. Honestamente, eu falo para vocês. Eu olho para esse corpete aqui, eu falo, Jesus, 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 obrigado. Jesus, eu te celebro. Eu te celebro. Eu celebro o que você fez em mim. Eu poderia pesar 100 quilos a mais, ter mais meio metro de altura, mas Ele fez esse corpo para mim. Quando eu olho o que Ele fez para mim, eu recebo o que Ele fez para mim, eu agradeço o que Ele fez para mim, eu celebro o que Ele fez para mim. Sabe outra coisa que eu celebro? Eu celebro o lugar que Deus me chamou para morar. Eu vim para a América, vim para a América, vim para a América. Onde é? Não, eu vou para a América. Eu sabia lá onde é que Deus ia me dar uma casa, onde é que Deus ia me plantar. Tem 18 anos que eu moro na mesma casa em Chelsea. 18 anos que o meu carro sabe o mesmo lugar para chegar e estacionar. Quando eu chego naquele lugar, eu vou chegando naquele lugar, eu celebro o lugar que Deus escolheu para eu morar. Come on, church. Então, vou terminar. Vou terminar com uma poesia, né? É a letra de um hino muito conhecido. É a letra de um hino conhecidíssimo, para quem é antigo, a letra do hino Finda-se este dia, que chama Oração da Noite. A letra da música diz, finda-se este dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Ele está celebrando o dia, ele está fechando o dia com a chave, ele está botando o ferrolho da noite. E aí ele começa a conversar com Deus, ele diz, os pecados de hoje que eu te entristeci, mas perdão te peço, por amor de ti. Sou humano e fraco, mas livra-me do mal. E em sossego eu tenho sono e paz real. Sabe quando você passa a régua nos problemas do dia? Sabe quando você aplica o sangue no final do dia? Sabe quando você acerta alguém que diz comigo, acertar as coisas? Antes de dormir. Sabe quando você dorme bem? Quando você resolveu? Sabe quando você não vai para a cama de consciência culpada? Sabe quando você passa no sangue primeiro, lava a consciência, conserta as coisas, ajeita as coisas, coloca a sua alma. Eu queria que o crente imaginasse uma coisa, você não pode dormir, você não pode entrar debaixo do lençol sem estar pronto para ser arrebatado aquela noite. Você não pode entrar debaixo do lençol sem a possibilidade de viajar definitivamente aquela noite. Você tem que ir para a cama e fechar, alguém diz comigo, fechar o dia direito. Pode ser a última vez que você usa o ferrolho. Pode ser a última vez. Sabe por quê? Não tem bênção maior para um crente do que partir no sono. Fala para mim. Fala para mim. Você dormir e dormir. Dormir, dormiu. Acordou, estava na frente de Jesus. Come on. Acordou na frente de Jesus. Alguém diz comigo, aprender a fechar o dia. A música termina assim, porque ele não pensa só em si, ele fala assim, guarda o marinheiro no violento mar, e as que sofrem dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste e aflito o Consolador. Sabe quando antes de dormir você lembra dos outros? E você pede por eles também. E ele termina, pelos pais e amigos, pela santa lei, por amor divino, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita a minha petição, e seguro eu durmo, sem perturbação. O crente sabe fechar o dia. O crente sabe abrir o dia. O crente sabe fechar o dia. Qual a chave que ele usa? Não é a televisão, é a oração. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé.
Eu tenho mais uma palavra para falar, mas enquanto você fica de pé, eu vou falar. Você prepara o seu espírito para ouvir a voz do Senhor quando vai dormir. Eu vou só ler para você o Salmo 16, verso 7. Você sabe, a mensagem vai estar gravada, você vai poder ver os versículos de novo. Presta atenção no que acontece. O Salmo 16, verso 7 diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Não é que os seus rins, é uma expressão para dizer que o seu espírito vai ensinar você durante a noite. Deus fala com os homens durante a noite. Quando você passar a chave no dia, tenha expectativa. Deus poderá me encontrar essa noite e vir falar comigo. Agora eu vou falar mais um segredo para você sobre dormir, sobre fechar o dia. Ele está no Salmo 19, no versículo 2. Presta atenção, só ouve isso aqui. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ei, terminar um dia bem, fechar um dia bem. Quando você está fechando o dia, quando você vai dormir, é possível que naquela noite Deus tenha uma revelação para você sobre o dia seguinte, porque um dia traz revelação a outro dia, e uma noite conversa com a outra noite. Crente, nós não estamos soltos no ar. Nós não estamos soltos no ar. Nós estamos nas mãos de um Espírito que se revela para nós, diga comigo, em todos os momentos do dia. Então eu quero convidar você para vir ao altar, celebrar os dias da sua vida. Eu quero celebrar com você o abrir do dia e o fechar do dia. Abrindo com a oração de manhã. Abrindo na presença. Fechando com a oração. Entregando as suas obras ao Senhor. Quando o dia termina. Deus, lavei muita louça hoje. Deus, limpei muita casa hoje. Deus, eu vim te entregar as obras das minhas mãos. Chega mais pertinho do altar, por favor. Ninguém conversa com ninguém, ninguém toca em ninguém. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Ao virem para o altar, não cruze os braços. Abra os braços. Ao virem para o altar, comece a conversar com ele, comece a falar com ele. Diz para ele: eu vim receber o que você ministrou hoje à noite. Eu recebo essa unção, a unção de abrir o dia, a unção de fechar o dia. Todos os versículos que foram falados hoje à noite, eu recebo no meu espírito. Eu recebo esse despertamento. Eu quero te louvar 7 vezes no dia. Eu quero orar 3 vezes ao dia. Eu quero valorizar cada dia da minha vida. Eu quero aprender a usar a chave de ouro da oração para abrir e a chave de ouro para fechar o dia. Eu quero aprender a viver cada momento do dia, consciente de que cada momento é importante. O Senhor está lá. 7 vezes no dia te louvo. De manhã, de tarde, de noite, tu ouvirás a minha oração. Deus, aqui está o teu povo no teu altar. Aqui está a igreja tua, os chamados para viver uma vida profunda, os chamados que não vivem de qualquer jeito. Eles não levantam da sua cama de qualquer jeito. Eles não vão deitar de qualquer jeito, porque eles são os chamados. Eles são os santos, eles foram chamados para celebrar cada momento do dia. Eu proclamo que desça sobre cada pessoa nesse altar um espírito de celebração. O espírito de celebração. E alguém diz para Deus: me ensina a celebrar. Talvez alguém aqui anda muito caladinho e Deus precisa ouvir sua voz celebrando cada vitória, cada esquina da vida, cada curva, cada momento você celebrar. O almoço que você acabou de comer, a sobremesa que você acabou de comer, celebrar esse copo de água que você acabou de beber, celebrar essa casa onde você celebrar as coisas que Deus tem feito tão generosamente. Celebrar. Você não celebra de boca fechada, só para você saber, tá? Que se você está de boca fechada, você não está celebrando. Você não está saindo o som da sua voz, você não está celebrando. Celebrar é fazer festa, é fazer barulho, tá? É dizer alguma coisa, é tirar um som da voz. Isso é celebrar. O diabo odeia a sua celebração, por isso ele quer prender tua voz. Por isso que ele quer impedir que um som saia da sua garganta. Eu proclamo que as bocas fechadas são abertas essa noite. Eu proclamo que o Espírito de Deus destrava toda boca que não tem tido liberdade para celebrar. Eu declaro tua boca aberta para celebrar. Eu declaro a tua língua solta para celebrar o Senhor.
Celebra, celebra, celebra. Dá um som de louvor, dá um som de gratidão. Enquanto você celebra, uma bênção desce do céu. Enquanto você celebra, uma unção desce de Deus. Enquanto você celebra, uma vitória, uma libertação vai descendo. Porque há um som na tua boca, é um som de libertação. É um som de vitória. O crente que anda na bênção, que anda falando o tempo todo, louvando o tempo todo, dizendo para Deus: eis-me aqui, eis aqui o som da minha voz, eis aqui o meu testemunho de adoração. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo para você celebrar, 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 celebrar. Celebrar o café, celebrar o almoço, celebrar o lanche da tarde, celebrar o lanche da noite, celebrar o carro que você está dirigindo, celebrar, oh Deus, celebrar cada culto que você pode ouvir, cada mensagem que você pode ouvir, cada irmão, cada pessoa na sua vida, celebrar, cada parente, celebrar. Celebramos a Ti nesse altar, nós celebramos a Ti nesse altar, Senhor, nós Te celebramos nesse altar. Senhor, nós Te celebramos nesse altar. Pode continuar celebrando. Pode continuar celebrando. Noite de celebração. Por tudo o que tens feito, por tudo tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar e por ter morrido. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Não sei se você já notou que a reunião da igreja, do povo de Deus, é uma reunião de celebração. A gente não fica reclamando problema, a gente não fica lamentando, a gente não fica chorando, a gente celebra. Sabe, essa é a atmosfera do céu. Eu só queria pedir para os irmãos que estão aqui, que não estão acostumados a adorar a Deus durante o dia, abre a boca, irmão.
Sabe quando você está com aquela serra, serrando aquela madeira? Abre a boca, irmão. Canta lá no teu trabalho. Traz a presença de Deus para aquele lugar. Sabe o que traz Deus na terra? A nossa voz. A Bíblia diz que Deus se assenta nos louvores do seu... Presta atenção, Deus se assenta sobre os louvores do seu povo. Se há uma coisa que um crente não pode se dar o direito, é de ficar calado. O pior é que eles se dão direito. Eles se dão direito de ficar calado. Aí o diabo, thank you. Porque enquanto você cala, eu falo. Mas se você começa a cantar uma música dessa, o diabo... faz ele calar a boca. Você começa a cantar uma música dessa, lá no seu trabalho, pregando aqueles pregos, aquele beisebol, aquele blue ball, não é nada, o que você está fazendo lá? E você, por tudo o que tens feito. E já para com isso, para. Porque eu não posso ficar aqui ao som da sua voz. Presta atenção, eu não posso ficar aqui ao som da sua voz. Mas se você está calado, não tem nada que manda ele embora. Não tem. Você tem que abrir a boca. Só vou fazer uma última oração. A oração para abrir a boca. Sério, irmãos, honestamente. Debaixo de qualquer pressão que você tiver, debaixo de qualquer opressão que você tiver, faz um teste. Abre a boca. Abre a boca. Começa a adorar o Senhor. Não estou falando para você incomodar, sair gritando, não. Seja sensível, seja coerente. Tem gente que gosta de fazer barulho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você abrir a boca, dar um som para Deus. Você pode dar um som tão baixinho que o céu ouve e o inferno também. E você não incomoda ninguém, mas você está ali, trazendo a presença de Deus. Você tem que aprender a fazer isso. Senhor, eu oro para que haja uma revelação. Uma revelação no coração deste homem, dessa mulher, que precisa de uma mudança na sua vida, que precisa de um toque do Senhor. E ele não sabe que ele pode trazer o toque com a sua boca. Ela não sabe que ela pode trazer a presença sobre ti, sobre ela, com a sua própria boca, Senhor. Só eu peço agora, abre a boca, abre os lábios. Eu declaro uma unção que abre os lábios para celebrar e para trazer a presença nos lugares e nas atmosferas que nós estamos. Eu proclamo, Senhor, que o teu povo desperta para isso, acorda para celebrar o Senhor em todos os momentos, em nome do Senhor Jesus. Agora, presta atenção, uma salva de palmas para o Senhor, só porque Ele merece. Yeah. Me perdoa estar empolgado com Jesus, mas eu tô empolgado com Ele, tô empolgado. Você sabe por quê? Nós estamos terminando o segundo mês do ano. Já foi tanta vitória. De 1º de janeiro a 25... Come on, gente. De 1º de janeiro a 25 de fevereiro. Já foi tanta vitória. Sabe, tanta vitória. Imagina o que vai ser nos próximos 10 meses. A sua arma é a sua voz. Eu queria que você não acreditasse tanto em mim, mas você acreditasse na sua voz. Só queria que você acreditasse na sua voz. Às vezes você acredita mais em mim do que na sua própria voz. E a sua oração tem mais poder sobre você do que a minha. Porque é a tua voz. Você tem que acreditar na sua voz. O Senhor te abençoe com a graça do Senhor. Yes. Eu celebro essa graça. Eu celebro ela. Eu te abençoo com o amor do Pai. Se não fosse o amor, não tinha criado o mundo. Não tinha nada existiria se não fosse o amor dele. E eu te abençoo com a comunhão do Espírito, que é aquele que te consola, aquele que te renova, aquele que fala contigo todo dia. Eu celebro o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua vida e na minha. Vá em paz e ser feliz em nome de Jesus. Amém?